Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre Charles Baudelaire, o poeta maldito por excelência, ícone do simbolismo e, ao lado de Walt Whitman e de Mallarmé, um dos fundadores da poesia moderna. Seu Whitman criou o verso livre, rompendo com as amarras da métrica, e Mallarmé criou a poesia visual moderna, com o lance de dados. Baudelaire criou o poema em prosa e trouxe para a lírica a temática urbana e cotidiana, em suas descrições visionárias de Paris da segunda metade do século XIX. A invenção metafórica e sinestésica do poeta, por sua vez, bem como sua vida desregrada e boêmia, antecipou ainda a estética e o mito do poeta visionário e rebelde cultivado pelos surrealistas. Vamos começar a aula, então, falando brevemente sobre a biografia do autor das Flores do Mal. Charles Pierre Baudelaire nasceu em Paris em 1821 e faleceu na mesma cidade em 1867, aos 46 anos de idade. Aos 6 anos, ficou órfão de pai e teve a infelicidade de nunca se relacionar bem com o padrasto, o que motivou diversos conflitos familiares. Estudou no Colégio Real de Lyon e no Liceu Luís o Grande, de onde foi expulso por seu comportamento. Em 1840, com 19 anos de idade, foi enviado pelo padrasto à Índia, onde ele deveria se dedicar ao comércio, mas ele nunca chegou ao destino, desembarcando na Ilha da Reunião, de onde prosseguiu viagem de volta a Paris. Ao atingir a maioridade, recebeu a herança deixada pelo pai e gasta grandes somas em uma vida boêmia, em companhia de sua amante, a atriz negra Jeanne Duval. Ele se vestia com a elegância de um dandy, pintou os cabelos de verde e consumia álcool e drogas, como ópio, haxixe e absinto. Os gastos excessivos do poeta, por fim, levaram sua mãe a entrar na justiça, acusando o filho de ser um pródigo, ou seja, um gastador. Ela é vitoriosa na ação judicial e a fortuna do filho passa a ser administrada por um notário. Baudelaire sobrevive como jornalista, publicando artigos sobre artes plásticas e música erudita, sendo um dos primeiros poetas franceses a reconhecer a importância da obra de Richard Wagner, por quem sentia verdadeira devoção, só comparável àquela que dedicou a Edgar Allan Poe, de quem traduziu os contos e o poema O Corvo. Estes três artistas, Wagner, Poe e Baudelaire, serão reconhecidos como os profetas do movimento simbolista, que teve entre os seus expoentes Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, que nós estudaremos ao longo do curso. A poesia de Baudelaire, no entanto, não se resume ao esteticismo dos simbolistas.
à busca da perfeição formal. Seus poemas são rimados e metrificados, em decassílabos e alexandrinos. Da musicalidade, do tom vago e impreciso, do sonho, de novas metáforas e invenções sinestésicas. Ele também não se resume ao niilismo, ao tédio, ao desejo de fuga, à inadaptação social, embora estes sejam alguns dos temas presentes em sua poesia. Ele também não é apenas o poeta maldito que escrevia litanias a Satã, o elogio ao vinho, às viagens, a lugares exóticos, estudava ocultismo e levava uma vida excêntrica que chocava os valores morais da época. Embora a relação do poeta com o cristianismo seja ambígua. Ao mesmo tempo que ele tem a consciência do pecado e da culpa, ele não se nega a dar livre curso aos seus desejos, talvez aceitando a possibilidade de sua condenação ao inferno. Esta ambiguidade é um dos motivos que levaram Baudelaire a se emocionar até as lágrimas quando assistiu à ópera Tannhäuser, de Richard Wagner, no Teatro de Ópera de Paris. Assim como Baudelaire sente uma contradição interna entre o desejo pelo vício e a aspiração pela virtude, notamos também, em sua poesia, uma tensão entre o concreto e o abstrato, o material e o idealizado. Sem dúvida, estes são os aspectos mais conhecidos e apreciados de sua vida e obra, que lhe valeram diversos problemas com a justiça, que apreendeu, em 1857, a primeira edição das Flores do Mal, contendo, na época, cerca de 100 poemas, e obriga o poeta a pagar uma multa de 300 francos, sob a acusação de ultraje à moral e aos bons costumes. Entre outros motivos, apontados na época, nesta edição das Flores do Mal, havia poemas que falavam do lesbianismo e do satanismo. A palavra mal, em francês, aliás, não significa apenas o oposto do bem, mas ainda angústia, ambiguidade que dá ao título do livro também um sentido existencial. A modernidade de Baudelaire, para nós, reside hoje em outros aspectos, como a descrição de cenários urbanos. Ele próprio era um flâneur, que amava circular pelas ruas de Paris, antecipando o conceito e a prática do acaso objetivo dos surrealistas. Os poetas desse grupo gostavam de andar pelas ruas de Paris sem ter uma direção específica. Eles andavam pela rua ao acaso para o encontro de acontecimentos inesperados. Foi assim que Breton conheceu a sua musa Nadja, tal como ele conta no livro de mesmo título. Baudelaire também é moderno pela introdução do feísmo, do grotesco, em imagens como a da carniça de um cavalo exposta no meio da rua.
pela introdução do mundo cotidiano na lírica, como no soneto dedicado ao seu encontro casual com uma passante. Pela desinibição em seus versos de temática erótico-amorosa, ou sobre a experiência com drogas. Pela criação do poema em prosa. E ainda pelo diálogo que ele estabelece entre a poesia, a pintura e a arte musical, que será um dos principais tópicos da poesia de vanguarda do século XX. Baudelaire será, sobretudo, o poeta que, indo em sentido contrário à tradição romântica, exercerá a poesia como um trabalho intelectual. Apesar de toda a sua irreverência e contestação, sobretudo no campo da arte e dos costumes, Baudelaire manteve-se um burguês fiel à sua classe, que se opôs a um nascente movimento operário e chegou a escrever uma carta em que defende a violência policial contra os trabalhadores. Candidatou-se a uma vaga na Academia Francesa, buscando respeitabilidade e uma melhor situação financeira. Mas, evidentemente, a sua candidatura foi rejeitada pelas duras críticas recebidas por sua poesia. Após uma viagem à Bélgica, na qual encontrou Félicien Rops, futuro ilustrador das Flores do Mal, o poeta sofre diversos problemas de saúde, como desmaios, afasia e, a partir de 1866, hemiplegia. Faleceu no ano seguinte, vítima de sífilis, e foi enterrado no cemitério de Montparnasse, no jazigo onde também estão enterrados sua mãe e padrasto. Em seu ensaio sobre Baudelaire, incluído no volume Variedades, o poeta e crítico literário francês Paul Valéry destaca, entre as qualidades do autor das Flores do Mal, a, abre aspas, inteligência crítica associada à virtude da poesia, fecha aspas. Ou seja, a atitude racional, herdeira da filosofia da composição, de Edgar Allan Poe, na busca da criação da beleza. Podemos falar em uma beleza pensada, que, como diz Valéry, combina a precisão e a sensualidade. Baudelaire seria o, abre aspas, demônio da lucidez, o gênio da análise e o inventor das combinações mais novas e mais sedutoras da lógica com a imaginação e o misticismo, o psicólogo da exceção, o engenheiro literário, que aprofunda e utiliza todos os recursos da arte. Fecha aspas, ponto. Se ele parece um romântico tardio, de feitio byroniano, pela boemia, morbidez, exaltação dos sentidos, e por um dissimulado satanismo que T.S. Eliot considera uma entrada no cristianismo pela porta dos fundos, a partir da percepção da queda e da culpa. Por outro lado, ele reage contra o romantismo, como diz Valéry, ao substituir a ação espontânea pela ação refletida.
abre aspas, o amplo registro de suas palavras, a diversidade de seus ritmos, a superabundância de suas imagens esmagavam qualquer poesia rival, fecha aspas, escreve o autor das variedades. Embora observe também, abre aspas, a simplicidade de sua filosofia, a desproporção e a incoerência dos desenvolvimentos, o contraste frequente entre as maravilhas do detalhe e a fragilidade do pretexto e a incoerência do conjunto, fecha aspas. Crítica essa que pode ser relativizada, se considerarmos que Valéry foi ainda mais racional, quase neoclássico, do que Baudelaire. Se o autor de Perfume Exótico é o pai da poesia moderna, o precursor das aventuras poéticas que seriam desenvolvidas no século XX, nem por isso deixa de ser um cidadão francês do século XIX, que, assim como outros poetas de sua geração, flertou com um suposto irracionalismo no campo do pensamento e com atitudes excêntricas próprias dos dandies da época. Podemos considerar que a escrita de Baudelaire descende de um princípio formulado por Edgar Allan Poe, segundo quem a poesia é, abre aspas, construção precisa do impreciso, fecha aspas, ponto. Em seu estudo sobre a poesia de Baudelaire, Anna Balanquian diz que o poeta francês, abre aspas, nos leva a uma nova definição de poesia. O poema se torna um enigma. Os múltiplos significados contidos nas palavras e objetos são os ingredientes do mistério e o tom do poema. A mensagem permanece tão ambígua quanto sucinta, como as visões que surgem no estado do sonho ou no meio de uma orgia de drogas, como a descrita por Baudelaire. Fecha aspas, ponto. Quando Valéry afirma que Baudelaire, abre aspas, empasta seus versos com palavras indeterminadas, vagas e vertiginosas, unindo o abismo, o infinito, o absoluto, com tanta abundância e tanta facilidade que esses termos monstruosos perdem até a aparência de profundidade, fecha aspas. Talvez o crítico exerça certa intolerância ou incompreensão. Hoje, nos importa muito menos a pose adotada por Baudelaire, o mito que criou para si mesmo, do que a objetividade com que colocou em verso as suas excentricidades. Esta objetividade, para Valéry, é uma outra faceta de Baudelaire, oposta à romântica, que ele aproxima da arte clássica, que significa, abre aspas, fazer uma obra racional e construir de acordo com a ordem através de um conjunto de convenções. Fecha aspas, ponto. Em Baudelaire, esse classicismo está presente, por exemplo, na rigorosa estrutura métrica, em que sobressai o verso alexandrino, a distribuição regular da acentuação rítmica e das rimas, no uso inventivo das figuras de linguagem,
como a aliteração e a assonância, distanciando-se do espontaneísmo de Byron ou Shelley e antecipando o rigor formal de um Mallarmé. Em Baudelaire, no entanto, uma figura de linguagem tem especial importância, a sinestesia, que estabelece uma relação alterada de caráter metafórico entre as percepções sensoriais, os órgãos e os objetos dos sentidos. Neste ponto, podemos falar em um cruzamento dos sentidos, tal como acontece no famoso soneto das correspondências, que leremos na tradução de Mário Laranjeira. A natureza é um templo onde vivos pilares, por vezes, dão a ouvir palavras muito estranhas. Nas florestas de símbolos, o homem se emaranha, que o observem com olhos bem familiares. Tais como longos ecos que ao longe se escondem em uma tenebrosa e profunda unidade, tão vasta como a noite e como a claridade. As cores, os perfumes e os sons se correspondem. Perfumes frescos há, como carnes infantes, doces como oboés, verdes como campinas, e outros corrompidos, ricos e triunfantes, tendo aquela expansão das coisas infinitas, como o âmbar, o almíscar, o benjoim, o incenso, transportes a cantar do espírito e do senso. Escrevendo sobre este soneto, Anna Balanquian afirma que, na visão baudeleriana, abre aspas, o poeta, no sentido amplo da palavra, é um tradutor, um decifrador dos hieróglifos divinos. Aceita também a correspondência literal entre os mundos divino e natural. Isto torna sua noção de símbolo muito próxima do conceito de alegoria e do paralelismo tradicional entre o abstrato e o concreto, fecha aspas. Ou seja, um eco tardio da filosofia platônica, e, em particular, da relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Tudo o que existe à nossa volta seriam apenas manifestações imperfeitas daquilo que existe eternamente num plano sobrenatural. Caberia ao poeta, então, decifrar a linguagem enigmática de Deus, os seus sinais visíveis que estão à nossa volta, como uma floresta de signos. Aliás, o padre Antônio Vieira, o maior prosador, né, do barroco em língua portuguesa, com seus sermões, as suas cartas, tinha esse mesmo pensamento, de que o mundo visível nada mais é do que uma série de sinais divinos que devem ser interpretados pelo profeta. Nesse sentido, Baudelaire é um descendente direto dos poemas visionários de William Blake e antecipa a tese do poeta vidente de Rimbaud. A essa interpretação metafísica do uso da sinestesia por Baudelaire, no entanto, Anna Balanquian contrapõe outra interpretação, mais sensual do que mística. Para ela, longe de seguir
uma tradição platônica ou teosófica, Baudelaire, abre aspas, encontra suas conexões entre as experiências sensoriais aqui na Terra, entre os perfumes e as carnes das crianças, ligadas por um adjetivo que tem uma conotação tanto olfativa quanto tátil, entre os sons e as cores, não no céu, mas aqui na terra, ligando o oboé e as pradarias, mais uma vez, através do uso sábio do adjetivo, que é aplicável a mais de uma categoria de imagens sensuais. No último verso, Baudelaire revela que o segredo para atingir a sinestesia não reside na visão interior e seu contato com o divino, mas na conexão da mente com os sentidos, por meio de um estímulo natural, como o incenso ou o âmbar. A sinestesia é estritamente terrestre, descritiva, do tipo de associação em cadeia que os estímulos sensuais podem produzir na mente do homem. Fecha aspas, ponto. Em outra passagem de seu ensaio, presente no livro Sobre o Simbolismo, um clássico, Anna Balanquian afirma que Baudelaire, abre aspas, foi um poeta intelectual e sensual. A mente fornece a chave para o poema e os sentidos preenchem com suas harmonias. Fecha aspas, ponto. Em outra passagem, a autora escreve, dois pontos, abre aspas. Baudelaire resume o processo poético do seguinte modo: o estímulo afeta os sentidos afetam a mente. O resultado é a linguagem produzida por uma vigilância suprarracional da mente. Este processo de transformação da realidade dá ao poeta o sentido de sua própria divindade, em vez de uma aspiração em direção à divindade. Fecha aspas, ponto. O poeta seria um pequeno Deus, como escreveria mais tarde o poeta chileno Vicente Huidobro. E o poema seria um pequeno universo, com a sua própria fauna e flora, uma nova realidade construída por meio das palavras. Como exemplo do universo sensual de Baudelaire, leremos agora o soneto Perfume Exótico, na tradução de Guilherme de Almeida, publicada na antologia Flores das Flores do Mal. Perfume exótico. De olhos fechados, quando, alta noite, no outono, respiro o cheiro bom dos teus seios fogosos. Vejo entreabrir-se além cenários deleitosos, cintilando ao ardor de um sol morno de sono. Uma ilha preguiçosa e molenga e sem dono, em que há árvores ideais e frutos saborosos, homens de corpos nus, finos e vigorosos, mulheres cujo olhar tem franqueza e abandono. Guiado por teu perfume às paragens mais belas, vejo um porto a arquejar de mastros e de velas, ainda tontos, talvez, da vaga alta que ondula. Enquanto um verde aroma, o dos tamarineiros, que passeia pelo ar e que aspiro com gula,
se mistura em minha voz a alma dos marinheiros. Este soneto, escrito para sua amante Jeanne de Waal, combina as impressões sensoriais do olfato, o cheiro bom de teus seios fogosos, do paladar, árvores ideais e frutos saborosos, da visão, homens de corpos nus, finos e vigorosos, mulheres cujo olhar tem franqueza e abandono, e da audição, se mistura em minha alma a voz dos marinheiros. Numa paisagem onírica, criada pela fantasia do poeta, a partir da livre associação de ideias, ou como decorrência de um sonho ou experiência alucinógena. A atmosfera de sonho do poema, porém, é construída com precisão e alta definição de contornos, pelo uso de substantivos e imagens bem delineadas, que não prescindem do poder evocatório da musicalidade dos versos. Em outra composição, intitulada A Vida Anterior, Baudelaire escreve: muito tempo habitei sob pórticos altos, que ardendo aos sóis do mar, em fogos caprichosos, com seus grandes pilares retos, majestosos, tinham de noite um ar de grutas de basaltos. As ondas, refletindo céus imaginosos, iam solenemente, em místicos assaltos, as tintas do sol poente em meus olhos ociosos, misturando os acordes ricos dos seus saltos. Foi aí que vivi nas volúpias mais calmas, circundado de azul, de vagas, de esplendores, de escravos todos nus, impregnados de odores, refrescando-me a fronte ao embalo das palmas, e cujo único intento era o de aprofundar o mal que me fazia aos poucos definhar. Este é um soneto de forte apelo sensorial, que nos fala de sóis do mar, grutas de basalto, tintas do sol poente, escravos todos nus, impregnados de odores, e outras imagens precisas que descrevem um estado onírico ou alucinatório, que o poeta compara a uma vida anterior. Os temas da viagem, do exílio, da beleza, da sensualidade, do tédio, do desejo de evasão do mundo, aparecem aqui de modo expressivo, sobretudo nas estrofes finais. O desejo de escape pela morte do corpo físico ou do transporte a uma outra realidade de caráter alucinatório ou sobrenatural será uma característica comum dos poetas simbolistas, que não se sentiam à vontade no século XIX, na era das grandes cidades, das fábricas, dos novos meios de comunicação e de transporte, e que sonhavam com uma Idade Média idílica ou com dimensões alternativas, sobrenaturais. Por exemplo, no romance Aurélia, de Gérard de Nerval. Notável é também a construção formal deste soneto, escrito em versos dodecassílabos, com as rimas distribuídas na sequência AB-BA nos quartetos e CDD-CEE nos terceiros. Bem, por hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, conversaremos mais um pouco sobre a poesia de Baudelaire.
Agradeço a todos e a todas, tenham um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro.